Abra a tua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 12, a partir do versículo 6, vai dizer assim: Pedro é libertado. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados, preso com duas correntes sentinelas junto à porta. Guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e o anjo tocou do lado de Pedro e despertou. Levanta-se depressa. E então as correntes caíram das mãos dele. E o anjo continuou: coloque o cinto e calce a sandália. E ele assim o fez. E o anjo lhe disse: põe a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, não sabendo de que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente, e, saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o Senhor se afastou dele. E o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei que de fato o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Somente até aqui. Amém. Eu quero aqui explicar essa Bíblia, eu leio na Bíblia de estudo, e você pode ter prestado atenção que no comecinho ela vai dizer assim, ó. Na noite anterior, Herodes ia apresentá-lo ao povo. Pedro dormia entre dois soldados. Eu quero frisar bem esse dois soldados. Na tradução de Almeida, João de Almeida, vai falar 4 quaternas. Só que se você ler um pouquinho mais para frente aqui, ela vai falar disso, ó. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela. Então aí confirma realmente que são 4 quaternas, tá bom? É porque essa Bíblia é de estudo, então ela vai separando por partes para que a gente possa compreender. Na onde Pedro estava, de fato, tinha 2 soldados somente. Mas para chegar até ele, precisava passar por todos esses demais, tá bom? Quando falar, ele estava envolto com 4 quaternas, 16 soldados, prendia Pedro. Não importa, né? Poderia ter 50, 1000. Esse Deus, lembra de Elias? Que Deus mandou fogo do céu e matou todos aqueles que estavam, os falsos profetas que estavam lá com ele, né? Lembra de Gideão? Enfim, em tantas outras guerras que Deus fez o seu povo vencer. Lembra do Egito? Moisés, o povo, os faraós, o povo egípcio dentro do mar. Esse Deus que eu e você servimos, tanto faz com 1 milhão, 10 milhões quanto um. Ele é poderoso. Ele é o Deus da guerra. Ele é o Deus poderoso, leão da tribo de Judá. Ponto. Isso aqui é só para que você possa compreender e que não haja confusão na nossa mente, né? Glória a Deus. Está entre nós a palavra de Deus, um texto maravilhoso, uma obra poderosíssima, um grande milagre, um grande feito através do poder de Deus e usando daqui do artifício de um anjo, a ordem dada a um anjo que descesse e libertasse Pedro, ordenado por Deus, libertasse Pedro da prisão. Pouco antes, Tiago foi morto por Herodes, a espada, degolado. E a história vai dizer, a Bíblia vai dizer, que essa época o povo cristão estava sendo muito perseguido e Herodes se sentia lisonjeado, né? Se sentia afagado pelo povo, né? Lisonjeado pelo povo quando ele matava um judeu convertido. Quando ele matava um cristão, ele se sentia bem fazendo essa atitude. O povo o abraçava, o povo o exaltava. E esse poder desse homem só crescia. Quanto mais ele sacrificava o povo que servia a Deus, o povo convertido a ser cristão, passava a ser cristão. Então ele sentia prazer em matá-los,
foram jogados em arenas para ser despedaçado por leões. Por fim, foi encerrado a vida de Tiago entre tantos outros, e agora o próximo encarcerado, já Pedro, na noite seguinte, seria a situação agora a Pedro. Ele estaria sendo oferecido num dia de festa, e ali ele seria assassinado, seria degolado. Mas os planos de Deus continuavam. Os planos de Deus iria continuar sobre a vida de Pedro. Deus ainda tinha algo sobre a vida de Pedro. Deus ainda queria fazer algo sobre a vida de Pedro. E usa desse artifício, usa desse poder, ordenando que um anjo descesse e libertasse a Pedro. E como nós acabamos de ler aqui, enquanto os guardas estavam guardando ele sobre as cadeias, o anjo do Senhor, revestido pelo Espírito, desce e faz com que esses guardas adormecem, faz com que esses guardas se deitam, faz com que as cadeias se abram, faça com que as correntes se quebram, faça com que os cadeados se abram. E agora, com as portas abertas, ele vai falar para Pedro: olha, cinge a tua capa, coloca a tua sandália aí, vamos. E aí sai com tudo aberto e se deu para a rua, e aí o anjo se aparta dele, e ele vai até a casa de Maria, e o povo estava orando por ele. E aqui tem um detalhe muito importante, que o povo, mesmo vendo que na noite anterior Tiago tinha sido morto e degolado, o povo estava orando, o povo não desistiu de orar. Os cristãos continuaram buscando, a igreja fazia continuação e não desistiu da oração. Deus libertou Pedro da prisão. Deus tirou Pedro de lá. Deus preparou que as cadeias caíssem, os guardas dormiram e abriu as portas da cadeia para que Pedro saísse. E assim o evangelho de Jesus Cristo por mais algum tempo foi anunciado e continuou esse trabalho evangelístico. Voltando nos dias de hoje. Todos nós, igreja, estávamos como presos no mundo, presos no pecado, presos na imundície, presos na nossa consciência de julgar a nós mesmos, presos nos costumes mundanos. Nós estávamos presos em um jugo, em um fardo pesado sobre a nossa vida, sobre a ira de Deus sobre nós. Mas nós sabemos que Jesus Cristo, quando se entregou aos homens para ser crucificado, igreja, ele entregou aos homens e abriu seu coração, entregou como um cordeiro ao matadouro, e foi levado e crucificado e sangrou até a sua morte. Nele, lá na cruz, toda a obra de Deus foi consumada. Quando a obra de Deus foi consumada no madeiro da cruz, quando ele terminou o seu trabalho no madeiro da cruz, as nossas cadeias caíram, os cadeados foram arrebentados, as correntes que cercavam a nós caíram, os cordéis dos infernos se quebraram, a angústia da morte saiu do nosso coração, a tristeza e o lamento da dor do pecado foram-se embora da nossa vida, toda a ira de Deus que estava voltada sobre a minha vida e a sua, Jesus Cristo levou sobre ele toda esta ira, e sobre esta ira foi despejado a Jesus Cristo, e ele entregando a sua vida, nos dando este direito, com as portas da prisão agora abertas, com as portas e os cadeados arrebentados, com esses espíritos que nos atormentavam e nos acusavam, sobre as mãos dele, a liberdade foi nos dada em Cristo Jesus, através da fé e a conversão dos nossos corações e alma. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Glória, aleluia! Se nós temos esse direito de vir aqui até este altar, neste púlpito, falar de Jesus Cristo, porque esta grande misericórdia, esta grande sorte nos alcançou. Outrora, esta cadeia estava sobre a nossa vida, esta prisão estava sobre a nossa vida, estes cadeados estavam sobre as
nossas mãos, os nossos punhos estavam cerrados, os olhos e a ira, a taça da ira de Deus estava por se derramar sobre a nossa vida, e nós seríamos como lamentos, nós seríamos, oh aleluia, glória, massacrados, nós seríamos, oh aleluia, glória, aleluia, esquecidos, e teríamos que estar aqui hoje, aleluia, oferecendo um sacrifício, aleluia, sobre um jugo e um peso, sobre um fardo pesado. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo tomou para si esta culpa que estava em Adão, tomou para si esta ira, olhando para nós como presos em cadeias, acorrentados, oh glória, aleluia, sem direito a ser salvo. E veio até este mundo, oh glória, e entregou a nós a salvação das nossas almas, e tomou para ele toda esta prisão e esta culpa, e não olhou, oh glória, para que é que nós estaríamos aqui hoje, sem ao menos nos conhecer, já sabia o nosso nome, conhecendo a nossa fraqueza, a nossa angústia, se entregou à morte aos homens, para que eu e você tivesse esse direito de estar aqui hoje. Mas nós ainda vivemos de um corpo que sente desejo, somos afrontados pelo pecado constantemente, a nossa carne fala um pouco mais alto, os sonhos que às vezes prevalecem sobre o nosso espírito, porque estamos despreparados, fora do Espírito Santo, deixamos de viver o sobrenatural da nossa fé, para viver um momento carnal, deixamos de viver a palavra de Deus para nos cercar de coisas que a nossa carne pende ao pecado. E voltamos novamente a praticar as coisas do velho homem. E quantos que estão aqui esta noite, que querem e têm desejo de voltar à prisão que Jesus Cristo abriu para nós? Quantos que estão aqui esta noite, assim como eu, se nós não orar e não vigiar, igreja, nós nos despojamos da presença do diabo, nós voltamos para a cadeia novamente, nós voltamos a cerrar o nosso punho novamente, nós voltamos a carregar sobre as nossas costas o fardo pesado que Jesus Cristo já pagou por ele, nós voltamos a errar novamente, nós pecamos hoje, pecamos amanhã, pecamos novamente, vamos dando passo a passo para dentro da prisão novamente, e quando nós menos percebemos, estamos presos no pecado, estamos presos no costume mundano, estamos presos nas coisas que não edificam a Deus, estamos presos nas coisas que não falam da graça do Senhor Jesus, estamos presos naquilo que não edifica o Espírito, estamos presos naquilo que não alimenta a alma, estamos presos naquilo que edifica só a nossa carne. Ficamos presos, voltamos novamente a ser prisioneiros do diabo. A nossa vida cotidiana, a nossa vida material nos leva assim. Mas enquanto nós estivermos na presença de Deus e queremos estar próximo de Deus e não voltar para a prisão, valorizamos a cruz, o sacrifício da cruz, que por ela o nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado. A Bíblia vai traduzir que esta cruz era tão grande e não estava nos planos, porque ele foi crucificado durante uma noite e foi fora da lei, porque os julgamentos aconteciam durante o dia, mas o desejo de sacrificá-lo, o desejo de crucificá-lo foi maior. Então na calada da noite ele foi julgado e sentenciado à morte. A história vai dizer que a cruz para ele era muito grande, aonde colocava as mãos, e o cravo já era furada a madeira, então quando a mão dele não alcançava, foi amarrado no tronco uma corda, amarrado no outro tronco outra corda, e cada um de um lado puxou, então um ombro se deslocou para que a mão alcançasse o furo, e assim o sofrimento
sofrimento de Jesus Cristo para que essa cadeia fosse aberta para mim e para você, mas nós não valorizamos isso e esquecemos e queremos voltar para lá novamente pecando, mentindo, oh aleluia, fazendo coisas que não agradam a Deus. Esquecemos do sofrimento da cruz e queremos voltar com os punhos cerrados novamente, mas dê no nome de Jesus agora que nós possamos compreender esta palavra não como uma história do passado, mas como uma história do presente, que nós temos que acordar como igreja, espiritualmente falando, acordar como servos e serva e se livrar do pecado. A Bíblia vai dizer para nós que a comunhão com o Espírito Santo traz em nós intimidade com Deus. Quanto mais nós vamos aperfeiçoando, ninguém é santo. Nós temos pecados, é claro, mas quanto mais a palavra de Deus nos constranger, igreja, mais longe da prisão nós estamos, glória a Deus. Quanto mais eu me afastar daquilo que não edifica a minha alma, mais longe da prisão nós estamos, mais longe de estar com os punhos cerrados nós estamos, olhando para o sacrifício da cruz e deixar que este amor me constranja, deixar que este amor te constranja. Aquilo que não edifica me constrói e me coloca, oh, aleluia! Aquilo que não me edifica me destrói e me coloca na prisão novamente. Toda vez que nós conseguirmos olhar para a cruz e lembrar que o Senhor Jesus Cristo nos tirou de lá, que essa sorte desta ira de Deus não foi despejada, um dia ela virá. Deixa bem claro aqui, um dia esta ira virá. Mas estamos aqui vivendo o tempo da graça, o tempo de nós gerar frutos através do Espírito Santo. E quem tem o Espírito Santo na vida não vive manipulando a obra, porque ela acontece no coração, aleluia, que é o fruto do Espírito Santo em nós. Um dia esta ira virá, mas desse tempo que nós estamos aqui agora, que nós possamos nos enquadrinhar na palavra, que nós possamos não voltar mais para a prisão, que nós possamos estar aqui de fato servindo a Deus, e Ele é poderoso em preparar caminho, aleluia, aquele que está no momento com Deus, que está em comunhão com a palavra, que está em comunhão com o Espírito Santo guia em toda a verdade, as coisas vão se encaixando, Deus vai preparando, Deus vai alimentando, Deus vai ajudando. De repente estamos caídos e Deus aparece na nossa vida e faz um milagre, as coisas mudam na nossa história e às vezes nós nem acreditamos. Por quê? Porque tem comunhão, porque está em paz com Deus, o Espírito Santo de Deus está em nós, as portas abrem, as coisas aparecem, Deus faz milagre e de repente nós que não tinha tem um testemunho agora para contar que edifica a igreja. Oh, aleluia, que esta palavra possa encher o nosso coração esta noite. Eu não quero mais voltar para a prisão, eu não quero mais ter os meus punhos cerrados, eu não quero mais carregar este jugo sobre as minhas costas, eu não quero mais ver Jesus Cristo sobre a cruz, oh aleluia, com os ombros deslocados para que os cravos entrassem na mão dele. Não, 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 eu não aceito isso para minha vida. Eu quero Jesus Cristo no meu coração, a comunhão com Deus, essa intimidade que só cresce a cada dia. Eu quero ter paz com o Espírito Santo e Deus me abençoará, aleluia, para que eu possa passar essas dificuldades dando glória a Deus, para que eu possa estar na presença dele louvando. Prisão nunca mais, escravidão jamais, aleluia, vale nunca mais. Eu sou livre, eu estou liberto em Cristo Jesus, eu tenho liberdade. Ele pagou com suor, sangue, lágrima, sofrimento, dor, angústia, choro, aleluia. Prisão nunca mais, escravidão nunca mais, medo nunca mais. Eu sou livre em Cristo Jesus. Glória a Deus. Que nós possamos guardar em nosso coração essa mensagem esta noite, para que nós não tenhamos mais os punhos cerrados, para que nós continuemos com essa porta aberta, porque ela vai continuar aberta em nossa vida. Esta é a palavra para esta noite. Deus seja louvado. Amém.